mostrar pra vocês tudo o que aconteceu, o escritório como tá. Eu quero contar pra vocês como tudo começou. Eu falei, né, há 4 anos atrás, quando eu larguei a CLT, mas na verdade isso começou muito tempo depois. Quem me segue aqui nas redes sociais, lá no meu Instagram, que eu já vou deixar aqui pra vocês me seguir, @JessicaVSouza, e também os vídeos que eu vou postando aqui, sabem que lá quando eu tinha 15 anos eu trabalhava como empregada doméstica no interior do sertão. Gente, mas eu sempre soube que aquele não era o meu lugar, eu sempre soube que eu não queria aquilo e eu sempre quis muito, eu sempre sabia que eu precisava sair dali, eu sempre tive esse sentimento de insatisfação, sabe? E eu acho que foi isso que me moveu a sair de lá. Então, quando minha mãe faleceu, eu vim morar aqui em João Pessoa com meus irmãos. E eu sempre soube que o meu caminho ele seria mais longo, porque eu não era herdeira, eu cheguei aqui em João Pessoa sem conhecer absolutamente ninguém, sem trabalho, então eu sabia que meu caminho ia ser um pouco mais difícil, mas eu sabia qual era o caminho, era estudar. Então assim que eu consegui meu primeiro trabalho aqui em João Pessoa, que era no restaurante, a primeira coisa que eu fiz com o meu salário foi me inscrever em um curso técnico. Na época eu fiz técnico em segurança do trabalho, né? Na verdade eu sou técnica também de segurança do trabalho. Eu sempre me esforcei para fazer o meu melhor, E nessa turma eu fui uma das melhores alunas. E aí por causa disso eu queria muito fazer estágio numa construtora e eu consegui me destacar. Gente, e eu lembro, coincidentemente, quando o meu ex-chefe me ligou para fazer essa entrevista de estágio, eu estava nas minhas primeiras férias desse meu trabalho, depois de 1 ano e 8 meses. E aí eu lembro, imagina, eu tinha 20 anos na época, eu sentada na mesa com ele e eu falei pra ele, olha, eu agradeço muito a oportunidade que o senhor tá me dando, mas é o seguinte, eu não tenho mãe, eu moro com meus irmãos, eu preciso do meu trabalho porque a gente divide aluguel, a gente divide feira. E é o seguinte, eu tô de férias, eu tenho 15 dias de férias, eu venho trabalhar pro senhor aqui de graça, o senhor não precisa me pagar. E se o senhor gostar do meu trabalho, quando eu voltar das minhas férias eu peço demissão. Gente, quando eu penso hoje na coragem daquela menina de 20 anos de falar isso, eu fico muito feliz por ela ter tomado essa decisão e por ter tido tanta coragem, né? É tanto que eu tenho aqui, ó, depois eu mostro pra vocês, eu tenho uma tatuagem com o nome Coragem. E assim eu fiz, e aí depois que eu terminei a semana lá do estágio, eu falei, e aí, gostou do meu trabalho? E ele falou, pode ir lá e pedir demissão. E eu fui lá e pedi demissão e fiquei, gente, 4 anos nessa construtora. E aí, o que acontece? Quando eu fui para essa construtora, eu fui como estagiária em segurança do trabalho. Eu fiz o meu trabalho, eu fui contratada como técnica em segurança do trabalho. E essa construtora, na época, ela era pequena. E para mim isso foi perfeito. Por quê? Por ser pequena, eu tive toda a liberdade de fazer tudo. Então eu contratava, eu demitia, eu entrava, fazia compras, eu fazia vistoria, eu criei o setor de assistência técnica que não tinha lá na época. E aí teve um momento que ele falou, deu oportunidade para mim, para os mestres, né? Ele falou, olha, eu dou oportunidade para vocês de fazer um curso técnico ou uma faculdade para vocês aprimorarem as habilidades de vocês. E aí, na época, os mestres não quiseram, porque teriam que estudar à noite e para eles seria muito esforço, e eu agarrei essa oportunidade. Então, durante 6 anos da minha vida, eu acordava às 5h30 da manhã para ir trabalhar, porque na época eu morava no Valentina, que é um bairro bem afastado aqui do Manaíra, da praia, que é onde eu trabalho e moro hoje, que isso é uma das coisas que o empreendedorismo me trouxe, mas depois eu conto para vocês. E ia trabalhar lá em Termares, que é Cabedelo, uma cidade próxima aqui. De lá eu ia para o centro da cidade, tinha aula até 10 da noite e voltava. Então durante 6 anos eu basicamente só trabalhava e estudava. E isso veio um pouco de você querer pagar o preço, né? Muita gente só quer o resultado final, só quer o dinheiro, quer o caminho fácil, mas existe um caminho que você tem que trilhar para poder conseguir. E nesse período eu aproveitei todas as oportunidades que eu tinha. Então, onde eu podia estar ali aprendendo, eu tinha muita sede de aprender. Então, eu estava no meio de todos os processos, embora não fosse ali a minha função. E aí, muita gente hoje, por exemplo, quando você está no trabalho, que o seu chefe diz, faça uma função que é diferente da sua, você já começa a reclamar, né? Mas porque eu não ganho para isso. E isso é um sentimento que limita as pessoas. E é um pouco que eu acho a nossa legislação trabalhista é muito rígida nesse sentido. Eu aproveitei todas as oportunidades e eu não me arrependo disso, né? E aí cabe a cada um. Mas quem é empreendedor, ele não vai se deixar se limitar, porque ele já tem esse sentimento dentro dele. E lá dentro do meu trabalho, eu era empreendedora.
Então o que acontecia ali, eu encarava, ia lá e fazia as coisas acontecerem. E eu fui muito feliz durante esse tempo lá na construtora que eu trabalhei. E aí chegou um momento em que eu sempre tive, como eu falei pra vocês, essa vontade de querer mais, querer mais, querer mais. E teve um momento que eu falei, gente, eu quero o carro, eu quero o apartamento, eu quero ter dinheiro, eu quero viajar. E esse meu trabalho não vai me possibilitar isso. Então, o que é que vai me possibilitar? E essa inquietação, eu acho que é muito importante para a evolução do ser humano. Nessa época, eu acho que foi 2016, 2017, começou a aparecer muitos vídeos no YouTube, né? Natália Arcuri, outros falando sobre empreendedorismo, sobre finanças, sobre ganhar dinheiro. E eu falei, eu acho que eu já sei mais ou menos qual que é o caminho. E na época, como eu fazia tudo na construtora, uma das coisas que eu fazia era a entrega dos imóveis, né, do apartamento para o cliente. E toda vez que eu ia fazer uma entrega, o cliente falava, Jéssica, me indica um pintor aqui para fazer uma pintura, um eletricista para botar um pendente. Então eu vi que tinha um mercado que precisava desses serviços. E eu falei, por que não, em vez de indicar, eu não montar uma empresa para fazer esse tipo de serviço? E aí vem também o ensinamento para os empreendedores, ficar aberto às oportunidades. Todo empreendedor, ele nasce para sanar uma dor de alguém, né? O Uber nasceu para aquelas pessoas que precisavam se locomover de forma rápida, não queriam pagar mais táxi caro, e surgiu aí o Uber. O Airbnb porque as pessoas queriam locações baratas e queriam praticidade. Então sempre tem alguma coisa que surge para sanar uma dor, né? A Nubank, existia banco, mas existiam bancos burocráticos, e a Nubank veio para solucionar um problema específico, que era a burocracia dos bancos. E aí vem a importância da gente estar sempre atento a essas oportunidades. E aí eu falei, olha, muito obrigada aqui pela oportunidade, mas está na hora de eu ter o meu próprio caminho. E aí vem novamente a coragem, né? Eu tinha meu trabalho, pagava minhas contas, e agora meio que eu não ia ter nada até criar alguma coisa. E eu saí lá, a construtora que eu trabalhei, com 4 parcelas de seguro, 6 mil do meu FGTS, e eu tinha na época uma moto Pop. E eu lembro que o primeiro mês, assim, dava um sentimento meio que, será que eu tomei a decisão certa? Será que eu tomei a decisão errada? Batia um arrependimento, que hoje eu acho que é normal, pela insegurança. Por mais que eu soubesse que eu queria aquilo, mas você não sabe se aquilo vai dar certo. E se não der, que caminho eu vou seguir? Então eu acho que esses questionamentos, eles são naturais do ser humano, e saber lidar com eles também. E aí, gente, eu fui atrás de clientes, peguei toda a lista de clientes que eu tinha, comecei a mandar mensagem, as pessoas que eu conhecia, eu comecei a falar que eu tinha saído da construtora, que agora eu estava fazendo serviço, que podia falar comigo, e assim começou a minha empresa, a nossa empresa, porque ninguém faz nada sozinho, e hoje eu tenho um time maravilhoso que trabalha comigo. E aí eu fechei minha primeira obra. Minha primeira obra, gente, teve um valor de 5 mil reais. 5 mil reais eu reformei o apartamento inteiro. De iluminação, pintura, revestimento de banheiro. E assim a gente foi crescendo. E aí o meu escritório era lá em casa, na minha casa, no quarto que eu tinha. E chegou um momento que eu falei, eu sempre soube que eu tinha que estar aqui na área da praia, meus clientes eram dessa área. Falei, eu preciso ter um escritório para me trazer mais autoridade. E aí várias pessoas disseram, mas por que você precisa? Você, quando vai fazer um orçamento, atende o cliente no apartamento, não vejo necessidade. Inclusive, quando eu fui fazer a visita, o meu marido falou, na época, eu vim para o coworking, né? E o aluguel era 600 reais já com água, energia, a secretária. E meu marido falou assim, e se você não tiver dinheiro para pagar? E isso, gente, nunca passou pela minha cabeça. Eu sabia que ia dar certo. Falei, não, vai dar muito certo. E aluguei esse escritório e nunca me faltou dinheiro para pagar. Inclusive, quando eu aluguei esse escritório, as minhas vendas já dobraram. E eu acredito que é muito propósito de Deus, né? E você tem que dar o passo. Sabe aquela frase que você tem que dar o passo que Deus dá ao chão? Eu fiz muito isso durante toda a minha trajetória. E aí, sabe quanto tempo eu fiquei nesse coworking? 6 meses. Fiquei 6 meses. Porque 6 meses depois, eu passo aqui na Rui Carneiro, que é uma das principais avenidas aqui de João Pessoa, e eu vejo uma placa assim, aluga-se salas. Vem um pouco da mentalidade também de escassez. Eu falei, nossa, essa sala deve ser muito cara, mas eu vou dar só uma olhada. E aí eu entrei na sala aqui, e na época lá eu pagava 600, aqui o aluguel era 1.200, mais a taxa de condomínio, ou seja, eu iria dobrar.
Fora que lá eu tinha tudo e aqui eu teria que reformar. E eu falei, eu vou. E aí novamente, né, os questionamentos. Será que vai ter dinheiro? Será que vai dar certo? E aí a gente mudou de escritório. E aí o que aconteceu? O escritório dobrou de tamanho, dobrou de clientes. E a gente ficou 2 anos nesse escritório. E esse ano a gente mudou para esse outro escritório que é do lado, é no mesmo prédio, só muda o tamanho. O meu outro escritório tinha 30 metros quadrados. Esse tem 110 metros quadrados. São 3 vezes o tamanho daquele outro. E eu sou muito grata a Deus, a minha equipe. Imagina, eu comecei com R$6.000 de FGTS, parcela de seguro-desemprego, e hoje eu tô aqui sentada. Vocês estão vendo aqui no fundo o meu escritório. A gente fatura hoje milhões por ano, né? O objetivo é ser por mês a longo prazo, mas nesse momento é por ano, para quem fechou a primeira obra de R$5.000. Então, se eu falasse na época, muitas pessoas não acreditavam, né? Hoje, quando eu também falo onde eu quero chegar, muitas pessoas não acreditam. Mas o importante é você acreditar em você mesmo. Porque se você acreditar em você mesmo, ninguém te para. Ninguém te para. Hoje, eu tenho plena consciência que isso é o início. Hoje eu já tô com 32. Eu cheguei aqui, minha mãe tinha falecido, eu tinha 19. Então eu vou fazer 32, então são quase 13 anos. E, como eu falei pra vocês, né? O caminho não é uma linha reta. Nesse meio tempo, teve um determinado momento que eu quase falei, que eu sofri um golpe no cliente, que não me pagou, um valor muito alto, e eu achei que eu não iria conseguir. E eu consegui, mas eu não consegui sozinha. Eu consegui primeiro porque Deus, Ele tá à frente de tudo. Segundo, porque você não faz nada sozinho, você faz com pessoas. E graças a Deus, todas as pessoas que trabalham comigo hoje são pessoas dedicadas, são pessoas que estão mirando assim na mesma coisa. E eu sou muito feliz, gente. Eu estou só no início, eu tenho certeza que... E aí, por que eu resolvi, né, fazer esse canal e fazer esse vídeo? E por que eu criei esse tema, né? Empreender muda tudo. Vocês acham que se eu tivesse continuado naquele lugar, com a mentalidade fechada, eu iria provavelmente estar lá hoje, talvez ganhando um salário que ia ali pagar minhas contas, mas como é que eu ia sonhar o que eu sonho hoje se eu não tivesse uma base que fala assim, eu posso sonhar porque eu vou conseguir? Aquele trabalho não ia me permitir. Durante esses 4 anos, o ano passado, e vai fazer 1 ano agora em novembro, eu realizei um grande sonho da minha vida, que era ir para Nova York. Gente, eu nunca tinha saído do Brasil. E esse sonho ficou na minha parede ali 2 anos. Como que eu iria para Nova York ganhando R$1.800 por mês? Eu não iria nunca. Nunca. E aí é exatamente esses desafios, o que eu passo, empreender que me possibilita isso. Esse ano eu fui para Argentina. Fui para Argentina, fui para Mendonça. Como que eu iria viajar? Como? Se eu não empreendesse, né? Hoje eu moro aqui no Manaíra, a 3 minutos do escritório. Quando eu comecei, eu acordava às 5h40 para estar no trabalho às 7. Isso porque eu ia de moto, pegando toda a BR. Eu morava no Valentina, trabalhava em Termares. E às vezes pode não parecer muito, sabe? Mas pra mim é muito, muito mesmo. Imagina que com 15 anos eu limpava a casa das pessoas. E olha, eu não coloco isso aqui como desmérito, porque inclusive a menina que hoje trabalha comigo, que limpa lá a minha casa, que limpa aqui o escritório, é maravilhosa. E uma coisa que eu aprendi muito foi respeitar as pessoas, porque eu fui muito desrespeitada e humilhada durante... Pessoal, e gravando aqui o vídeo acabou parando, mas só finalizando, né? Vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês. Aqui é a estação onde o pessoal trabalha. A gente tem aqui a minha sala, como eu mostrei pra vocês, a recepção. E hoje, gente, eu sou muito feliz por tudo que eu conquistei. Quem me possibilitou isso foi o empreendedorismo. Por isso que eu criei esse canal, Empreender Muda Tudo. Por isso que eu estou me esforçando para compartilhar com vocês um pouco do meu dia a dia. Ele é bem corrido porque eu trabalho aqui no escritório, em obra, eu tenho muitas demandas, mas é um esforço que eu faço, gente, do fundo do coração,
com o objetivo de ajudar quem está no meio do caminho, de inspirar, porque na minha época ninguém me ajudou. E eu quero poder ajudar outras pessoas. E eu quero falar, gente, vai dar certo e você vai mudar a sua vida. Hoje eu sou muito grata por tudo que eu tenho. Eu ainda estou no começo, eu sempre falo, eu ainda estou no começo. Tem muita coisa para acontecer ainda. E eu quero que vocês estejam junto comigo em cada etapa do que ainda vai acontecer. Que eu possa ajudar vocês. E eu sou muito grata por aquelas pessoas que me mandam mensagem, dizendo que eu ajudei de alguma forma. Então, muito obrigada. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar. E acompanhe aqui, que toda semana eu vou estar trazendo um pouco do meu dia a dia, vou estar trazendo um convidado do podcast, sempre com o objetivo de ajudar você que está empreendendo, que quer mudar de vida. Então, muito obrigada. Não se esqueça, independente de onde você nasceu, você pode chegar aonde você quiser. Basta você querer. Até o próximo vídeo.